Bom, se eu pudesse voltar um ano atrás, eu faria tudo completamente diferente. Eu faria da forma como eu faço hoje. Isso porque lá no começo eu errei demais, né? Não porque eu fiz de fato errado, mas porque eu escolhi a estratégia errada para o que eu quero como objetivo, né? E aqui eu não tô falando como aprovado, eu tô falando como um candidato que ainda estuda para passar em concurso de promotor de justiça. Bom, se você não me conhece, meu nome é Gabriel, sou advogado e estou em preparação para o concurso de promotor de justiça. E se você se identifica com esse tipo de conteúdo, se você também se encontra em preparação, peço para que você se inscreva no meu canal para acompanhar a minha jornada, que aqui eu venho documentando tudo que eu venho passando. Inclusive, recentemente eu tive uma reprovação no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, cujo eu documentei as minhas impressões sobre a prova. Então, se você quiser dar uma passada lá para assistir, fica à vontade, vou deixar o card aqui em cima. E aí, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo também, peço que você deixe o seu like, porque é muito importante para ajudar aqui na iniciativa do canal. Venho demonstrando, venho mostrando toda a minha jornada aqui para vocês. Bom, vamos falar de alguns erros que eu cometi lá no começo da minha preparação. E na verdade, no começo da minha preparação, eu como advogado, eu queria fazer o concurso de procurador municipal por alguma série de fatores. O primeiro porque o concurso de procurador municipal, na maioria das vezes, em concursos menores, né, de procuradorias menores, você trabalha no máximo 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias. E aí eu teria liberdade para trabalhar essas horas e também me dedicar ao meu escritório particular, né? Então eu poderia conciliar as duas atividades, recebendo o salário de procurador municipal e podendo trabalhar no meu escritório particular. É uma ótima opção, gente. Inclusive é um concurso muito interessante, tá? Só que ao longo do tempo eu percebi que me faltava alguma coisa e não era de fato o meu objetivo. Eu sempre quis ser promotor de justiça, tá? Então, depois que eu comecei a estudar para procuradoria e fiz alguns concursos de procuradoria, fui aprovado em um inclusive, mas não fui nomeado. É, eu reformulei, eu sentei e falei assim, cara, o meu objetivo é passar para promotor de justiça. Então eu não tenho que ficar fazendo prova para procurador municipal. Eu não tenho que ficar estudando para isso. E o tanto que eu estudo, e aí que vai puxar um outro gatilho interessante. O tanto que eu estudo para procurador municipal não é suficiente para passar para promotor de justiça. Isso eu fui descobrir depois. E olha só que interessante, né? No começo, quando era para procuradoria, eu estudava através de questões, só resoluções de questões. Isso é um erro propriamente dito? Não. O que é interessante, né? Que esse estudo por questões ele te promove. Ele acelera muito o seu grau de competição. Então, se você quer um concurso que não seja, né, altíssimo nível, como o topo das carreiras jurídicas, pode ser que funcione essa estratégia. Ele aumenta muito seu nível de competição, porque você vai na repetição e geralmente as questões se repetem, né? Se repetem muito e o grau de dificuldade não é tão alto. Só que quando eu parei para estudar para promotor de justiça, aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Eu vi que o nível de exigência, a profundidade de conteúdo, a densidade do estudo tinha que ser muito maior. É muito maior. É nítida a diferença. Se você procurar em qualquer plataforma de concurso, questões de concurso de procuradorias municipais e promotor de justiça, você vai ver uma nítida diferença na dificuldade da cobrança. É outro nível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o estudo por questões, somente por questões, não seria suficiente para minha aprovação como promotor de justiça. Foi quando eu tive a intuição e a ideia de procurar alguém para me ajudar, né? Eu procurei uma mentoria especializada em concurso topo de carreira para me ajudar a organizar os meus estudos, porque eu não fazia ideia do que deveria ser feito, né? De como eu deveria estudar, e me passar, né, o caminho das pedras ali para eu economizar anos de preparação. Eu percebi que eu não seria aprovado em um ano, entende? Minha meta para um ano era metade da prova, depois que eu vi o nível de questões, né? Inclusive, meu primeiro simulado eu acertei 34 questões de 100. Fui péssimo no primeiro simulado. E minha evolução ao longo de um ano foi absurda. Enfim,
Foi a partir desse momento que eu virei a chave que eu fui procurar alguém para me ajudar. Então, o estudo por questões, ele não é por si só suficiente para uma aprovação em concurso de alto nível, né? Eu percebi que eu preciso estudar por doutrina, foi o que encaixou para mim. Tem gente que estuda por videoaula, eu estudo por doutrina, não consigo estudar mais por videoaula, não prende minha atenção. Doutrina, jurisprudência, lei seca. Acredita que eu não lia lei seca? Eu fui passar a ler depois da mentoria. Lei seca, então todos os dias eu leio um bloco de leis. E, por fim, as questões. Então, são um conjunto de 4 fatores. Eu não faço revisão, mas são um conjunto desses 4 fatores que eu vou seguir até o final para minha aprovação, tá? Então, resolução de questão por si só não é suficiente para concursos de topo de carreira. Outra coisa que é muito importante, eu bato aqui no canal sempre em todos os meus vídeos: concurso não é sprint, concurso é uma maratona. Então você precisa fazer todos os dias as mesmas coisas por muito tempo até chegar ao ponto de você ser aprovado. Não adianta você começar a estudar no pós-edital, que as suas chances de ser aprovado e nomeado num concurso público são baixíssimas. E eu não vou falar nem dos topos de carreira. Nos topos de carreira, a sua chance é nula de você ser aprovado caso você comece a estudar no pós-edital. É nula a sua chance de ser aprovado. Você não vai conseguir passar. Para concursos de nível médio, até nível superior, só que não sendo topo de carreira, você pode ter até uma chance, mas são baixíssimos, tá? Promotor de justiça, juiz de direito, defensor, entre outros, nível top. Se você começar a estudar pós-edital, acho que você não faz nem metade da prova. Simples assim, tá? Faz um ano que eu tô estudando e eu não fiz metade da prova no Ministério Público de São Paulo, para você ver o nível de dificuldade exigido. Então, maratona, gente, é maratona. É todos os dias você ir lá e estudar o seu bloco de estudos. Hoje o meu bloco de estudos varia entre 5 e 6 horas líquidas, porque eu tenho essa disponibilidade, mas é perfeitamente possível você conseguir ser aprovado estudando de 3 a 4 horas. Menos que isso eu já acho difícil, porque você não vai dar conta, porque é muito conteúdo que precisa ser batido. Você precisa formar uma base jurídica muito sólida e com 2 horas diárias, por mais que, que seja a rotina e tudo mais, para topo de carreira, eu acredito que você vai demorar muito para chegar lá, tá? Mas 2 horas diárias você já consegue uma aprovação em concursos, né, de nível um pouco mais inferior no nível de exigência, né? Tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo. Eu recomendaria a partir de 3 a 4 horas líquidas diárias, tá? Para você estudar, e caso você tenha pouca disponibilidade, compensar no final de semana. O meu estudo, segunda a sábado, de 5 a 6 horas líquidas, certo? E aí foi que, quando eu vi, que a porca torce o rabo, eu comecei a estudar mais. Olha, esse outro erro aqui, eu acho que todo mundo comete, todo concurseiro vai cometer, que é ficar se comparando com quem tá aprovado. Gente, não tem como, cara. Não tem como se comparar. Por muitas das vezes, aquela pessoa aprovada, ela já tá há anos estudando. Não tem como você se comparar com o resultado de quem tá aprovado, tendo meses ou um ano de estudo. Às vezes, a pessoa já era funcionária pública e já vinha num ritmo de estudo há muito tempo, já sabia o caminho das pedras e facilitou. Às vezes ela fala assim, eu passei em um ano. Mas na hora que você vai ver, a pessoa já era delegado de polícia, entendeu? Então ela já tem uma bagagem jurídica acumulada, uma bagagem de conteúdo acumulada de anos de estudo. Não é de um dia para a noite, né? Não é no pós-edital que ela vai passar. Então você achar que vai passar no mesmo tempo de outra pessoa é uma tortura psicológica que você tá fazendo consigo mesmo, tá, gente? De verdade. Isso só vai te prejudicar. Você tem que respeitar seu tempo, respeitar seu grau de aprendizagem, o seu ritmo. E aí sim você vai ser feliz. Minha dica seria você estipular pequenas metas, assim como eu fiz. A minha meta ainda continua sendo atingir metade dos pontos, né, da prova. Eu ainda não consegui. Então, minha meta continua sendo essa. Enquanto eu não atingir ela, eu não cumpri uma parte ali do meu estudo. E faz um ano que eu tô estudando, gente. Então, é bom vocês terem metas pequenas e alcançáveis, porque assim você vai ter uma jornada um pouco mais tranquila.
A jornada do concurso público ela é muito tortuosa, ela é muito difícil, psicologicamente falando, né? Você vai se deparar muito mais com decepção do que com sucesso, do que alegria. Então é normal você passar por essa situação. O que não pode é você ficar se comparando com outra pessoa que já tá lá há muito tempo, ou que acabou de passar hoje. Mas essa pessoa, ela tá estudando há muitos anos, então você não pode se comparar com os outros. Vá no seu ritmo. E por fim, até complementando o que eu disse, por a minha ingenuidade, né? Ela foi o maior erro de todos, achar que em um ano eu estaria aprovado ou estaria competitivo. Gente, eu tô longe de estar competitivo em concurso, tá? É, agora que eu passei esse um ano estudando, tive meu primeiro resultado, eu estimo que eu vou estar competitivo. Não que eu vou passar, que eu vou estar competitivo daqui no mínimo um ano. Ou seja, quando eu tiver 2 anos de estudo. Pra não ser mais, né? Então, assim, achar que você vai passar rápido, esquece, cara. Seria a exceção da exceção. E quando eu falo isso, eu tô relacionando a concursos de topo de carreira, tá? Achar que você vai passar rápido, não vá com esse pensamento que você vai se frustrar, o tombo vai ser grande, tá? Vai preparando para 3 anos e meio, 4 de preparação para você ter bagagem suficiente para conseguir ser competitivo no concurso. E às vezes, quando você é competitivo, você consegue atingir ali uma aprovação. Mas em um ano eu acho muito difícil, para não dizer, não vou dizer que é impossível, porque existem os gênios, né? Existe aquela pessoa que ela só de ler ela guarda, leu uma vez ela guarda, existe sim, mas, né, com menos de um ano eu acho muito difícil você sequer ser competitivo. Então pense que serão longos anos de preparação, longos anos fazendo todos os dias a mesma coisa, e isso sim vai te levar a uma aprovação. E bom, a reprovação do Ministério Público que eu tive essa semana passada, ela serviu para me mostrar duas coisas. Que eu não estou tão mal quanto parece, porque a nota de corte foi 60 e eu tirei 46 na prova. A prova tava muito difícil. Ela me serviu para mostrar que eu não estou tão mal, que minha preparação tá dando resultado e que eu deveria ter começado a estudar antes. Quem sabe se eu tivesse começado a estudar quando eu me formei, hoje eu já não tivesse sido aprovado. Quem sabe? A gente nunca vai saber. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu tive sim uma grande evolução de um ano pra cá. Valeu a pena o estudo, valeu a pena o esforço. Só que o caminho não vai ser fácil. Eu tenho mais um longo caminho a percorrer até me tornar competitivo. Isso eu tenho plena consciência. Ela serviu pra me colocar no meu devido lugar. E eu entendo isso como algo muito positivo, como um aprendizado, tá? Então chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, deixa o like, tá? Se você é concurseiro, se identifica com a proposta do canal, que eu tô documentando a minha jornada como concurseiro até minha aprovação, e me comprometo contigo que eu vou mostrar até a aprovação, se inscreve aqui no canal, acompanha a minha jornada. E se você é concurseiro, tá passando por dificuldade, quer conversar sobre o assunto, deixa a sua mensagem aí nos comentários, vamos bater um papo. Eu vou te responder, a gente vai conversar, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço e bons estudos!